Fala galerinha, tá no ar mais um programa do MGB Podcast, um agradecimento especial para Reels, Croma Blindagens e Gran Brasil, parceiraços nossos. E hoje estamos recebendo um cara especial que manja muito de carro, gosta muito de carro. É aí podemos dizer, curador ou administrador de umas maiores coleções que a gente tem no continente. Carro legal pra caramba, carro, moto, putz, cara, o negócio é fora de série. Com certeza você que está assistindo a gente aí e é do meio aí dos supercarros já conhece a FBF Collezione. Seja bem-vindo, Leonardo Lanini. É difícil falar o nome junto assim, Leonardo Lanini. Mas é Léo. Naline. Naline. Vou falar N-A-L-I-N. Léo, senão eu vou confundir o programa inteiro Tá aqui. bom. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite e falar muito de carro, né? Muito de história. E começando, primeira pergunta, como é que começou a sua relação com os carros clássicos? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, Edu. Obrigado pelo convite, representando a FBF, né? Bom, a minha história com o carro, ela é, acho que como a grande maioria dos apaixonados desde pequeno, mas nunca tinha me envolvido tanto, né? Tanto de perto assim. Sempre gostava, acompanhava pela TV, pelas revistas, né? Enfim, na época nós não tínhamos ainda as redes sociais. E alguns anos atrás, a gente, num novo projeto, né, que a gente fez um galpão, onde está lá todo o acervo, estruturamos também uma parte de manutenção, restauração, tudo aquilo que acho que as pessoas já conhecem um pouco. E de lá para cá, me envolvi mais diretamente e hoje é o meu dia a dia, enfim, respiro isso e fui aprendendo, ainda aprendo no dia a dia, né, porque a gente sabe o quanto isso é extenso, esse assunto. Então, estamos nessa onda. Legal. A FBF, antes a FBF ainda é conhecida porque hoje no Brasil, graças a Deus, a gente vê muitos supercarros, muitos hypercars. Posso falar que começo dos anos 2000, meio dos anos 2000, que comecei a entrar nesse mundo, era difícil ver uma garagem com mais de uma Ferrari, duas, três. Hoje a gente acaba vendo. Antigamente a gente via um cara que tinha uma Modena e uma Maserati, pô, você tem dois carros. E a coleção da FBF sempre foi de ter carros legais, ter supercarros, carros de época, carros antigos. E a emblemática F40, que acho que é o carro-chefe aí da coleção, carro que do mundo inteiro, onde vai, é tapete vermelho, tira hypercars de portas de cassino facilmente, com certeza. E a gente, tem o prazer de dizer que, querendo ou não, se não tem alguém que inicia isso no Brasil ou em qualquer lugar, é muito difícil ser o primeiro. E a FBF foi a primeira a ter uma F40, manter o carro, que antigamente também, começo dos anos 2000, a gente viu a F50 circular de mão, viu alguns carros circulando de mão, porque o carro no Brasil nunca teve... Era caro, mas não tinha o valor de coleção. E acho que, por manter todos esses carros, você acha que, com certeza, é pela paixão, não é pelo fato de hoje ser um negócio colecionável que agrega valor? Edu, eu acho como a paixão é muito grande. Lógico que todos nós, grandes apaixonados, a gente também olha também como um lado de investimento. Então, quando a gente olha para a coleção, e a gente tem isso como DNA, a gente, né, vem desde os clássicos dos anos 60, passando por anos 70, 80, 90, a gente para ali 2011. Então, o conceito principal da FBF é trazer um pouco da história, né, contar um pouquinho do que foi a marca, a evolução de cada modelo, de cada proposta, né? No caso, existe dois segmentos, né, que são as V8 centrais, os V12 dianteiro. Então a gente tem um pouquinho de tudo, justamente para mostrar um pouquinho, né, do como que se foi ao longo desse tempo, como que ainda é hoje. E óbvio que a F40 é uma cereja do bolo, né? A gente cuida com muito carinho. É um carro que está com a gente há 20 anos. E então tá lá, a gente tem aquelas voltas periódicas, então desde a parte de manutenção, como algumas voltas, né, para matar um pouco também daquela coisa que fica, né, de ver o carro funcionando, o barulho e tudo mais. E é um grande prazer, né, ter o carro conosco há tanto tempo, e um carro com uma história bacana, enfim. Com certeza. E tem os carros da FBF, eles estão à venda, são carros à venda, são carros negociáveis, ou você fala, cara, tem carro que esquece, não vem, lógico, nunca pode falar nunca, mas fala, esse carro aqui nunca passou na cabeça vender.
Edu, a FBF, ela naturalmente, aos longos dos anos, a gente acabou criando alguns braços comerciais. Dentre eles são, de fato, a comercialização de alguns carros, sendo nosso, de cliente, mesmo a intermediação. Então, óbvio que tem carros que existe um carinho maior, existe uma história muito grande, às vezes um carro que está na família há muito tempo, um carro que está com a gente há muito tempo. Falar que não vende isso, eu acho que, não sei, acredito que vende, mas não que a gente queira vender um carro, acho que as coisas acontecem naturalmente. Sim. Então, quando acontece a gente vender alguma coisa, é por algum motivo, querendo comprar alguma outra coisa, que a gente acha interessante vender aquele carro naquele momento para apostar em outra coisa, ou querer colocar dentro da coleção um outro carro. Então, são estratégias, a gente pensa dessa forma. Sim, não, legal, cara. E tem algum carro que passou pela coleção que você se arrepende de ter vendido? Falou, puta, cara, vendemos na época porque foi um movimento assim, ou porque a gente queria fazer isso e, puta, esse carro hoje aqui ia ser... Tem algum? Tem um em específico que o que me deixa contente e tranquilo, que está na coleção de um amigo, que é um Porsche 997 GT2, que foi inclusive de outros amigos antes. Então esse deixa saudade. Legal. Um carro que para mim foi emblemático, que tá na mão de um grande amigo que foi da coleção, é a 355 azul. Pois é. Porque no Brasil só vinha Ferrari vermelha e amarela. Aí tinha uma preta, uma azul. Azul ainda era mais raro ainda. Sim. Mas sempre tinha uma preta perdida ali no meio. Mas era vermelha, amarela, vermelha, amarela. E na época era emblemática essa 355. Pô, azul, azul. E foi um carro que na época eu falei, não, eu vou comprar. Eu falei, não vai vender. Quando ele falou, comprei, eu falei, não é possível, comprei. Eu falei, puta que pariu. É verdade. Ela também é uma que deixou saudade. É porque a Porsche talvez tenha sido uma situação mais recente, então foi o que me veio na cabeça para te responder. Tá mais fresco, tá? Exatamente. Mas sem dúvida, a 355 Blue Tour de France, que também está com um grande amigo, que sempre fala, inclusive, que eu posso ver, que é nossa, mas não é nossa. Legal. Mas enfim, então, como é uma comunidade pequena, eu acho que acaba indo para mãos de pessoas próximas, que sabe que vai cuidar bem, eu acho que isso acaba deixando o coração um pouco mais tranquilo. Sim. Hoje em dia é muito fácil ter a comunicação, né, com montadora, e-mail, a montadora traqueia quem são os clientes, através de dealers, ou através de aplicativos, ou site. Mas tem uma história que vocês da FBF sempre tiveram contatos e relacionamentos com a Ferrari na Itália. Isso é real? É real. Bom, principalmente, né, o André, que é o grande fundador e tudo mais, que está nesse mundo há muito tempo. Então, alguns eventos pelo mundo ele foi convidado, participou de aniversários, fez alguns desfiles. Então, temos foto. No acervo, né, no nosso galpão, tem um pouquinho da história documentada em fotos, em algo assim. Pô, que legal. Qual o modelo mais raro que passou pela mão de vocês? Edu, que passou? Bom, eu acho mais raro, ele ainda está conosco, né? A F40, que até há poucos meses atrás era única no Brasil, agora que chegou uma segunda, inclusive um trabalho sendo muito bem feito pelo Cardê. Então acredito que ainda esteja conosco. Falando em raridade, eu acho que seria ela. Eu também acho. Vocês fazem restauração de carro clássico também? Fazemos restauração de carros clássicos. Como é que funciona esse processo de restauração? O pessoal já é de casa faz tempo, começou nos carros do acervo, agora fazem para amigos. Como é que funciona esse processo de restauração? Edu, vamos lá. Falando de restauração, a gente tem como DNA respeitar toda a originalidade do carro. Inclusive, a gente faz uma busca grande tentando entender como ele saiu de fábrica, se a cor que ele ainda está original, se não tiver, a maioria das vezes a gente volta. Inclusive, a gente teve uma passagem muito bacana, que foi um processo muito legal de restauração da Mercedes 300 SL. É um carro que a gente comprou numa cor, um vermelho, num tom de vinho. E até então nós achávamos que era aquela cor original dela, e fomos descobrindo que na verdade ela tinha nascido azul, um azul que era um azul de catálogo da marca, mas não era o azul desse modelo, da 300 SL, então foi um pedido especial. Caramba. Até onde eu pude entender, buscar, fazer a pesquisa, é única no mundo.
Também. Então isso deu um sabor especial, é um azul lindo, depois eu posso até mostrar foto, a gente pode colocar. E assim resgatamos, então hoje ela voltou à cor original dela e fizemos uma restauração minucioso, borrachas e tudo mais. Então quando a gente fala de restauração, a gente tem a nossa equipe, tem pessoas que estão lá com a gente há mais de 20 anos, porém nós não fazemos esse tipo de serviço para terceiros. O que nós fazemos para terceiros na oficina são algumas manutenções, pequenas coisas de amigos mais próximos, porque a restauração ele é um assunto um pouco delicado. Normalmente, na grande maioria das vezes, você tem um orçamento que ultrapassa o que você imaginou, você estipula um prazo que naturalmente aquilo passa pela dificuldade do processo, né, conforme as coisas vão acontecendo. Então, quando a gente fala em restauração, a gente prefere fazer isso para a gente, porque como os amigos que estão lá fazendo manutenção com a gente são amigos, então eu prefiro não perder o amigo, não ter aquela situação de estresse, de dar aquela sensação que você está cobrando a mais do que deve e está passando do prazo que você imaginou que fosse fazer. Então, é assim que a gente encara e faz nos processos. Não, restaurar um carro do zero, provavelmente não é aquele negócio que vai sair, puta, ficou perfeito. Vai ficar. Fala assim, depois com o tempo você fala, putz, isso daqui tem que melhorar, isso daqui não ficou tão bom. Porque se a fábrica às vezes já sai com isso aí, na época então, imagina você que não tem o gabarito inteiro da fábrica, processos, tudo começando do zero e aprendendo a mexer conforme vai andando, né? E o que você acha que mais mudou do mundo automotivo de 15, 20 anos para cá? Edu, bom, eu acho que hoje a gente tem uma tecnologia muito diferente, né? Eu acho que a gente podemos dizer que é uma situação já realista. Existe os híbridos, os elétricos, né? Então acho que a maior mudança está aí. Falando, né, no projeto aí de engenharia e tendências e tudo mais. Então, eu vejo isso como uma mudança natural. Eu acho que o mundo pede isso, né? Eu acho que o público pede isso, os consumidores pedem isso. A gente vê um mercado... Mais ou menos. Mas acho que natural, né? Eu acho que... Não tanto quanto eles esperavam. Sim, com certeza. Eu acho que ainda existe uma fase de maturação, né? Eu acho que ainda nós estamos numa fase de maturação com essa nova realidade. Mas eu acho que isso já é uma realidade e com alguns ajustes, algumas necessidades para serem feitas. Confesso que eu prefiro ainda os antigos, né? Não vai ter a Ferrari elétrica. Então... Tem que ver, né? A gente teve uma notícia aí, né? Onde, inclusive, as ações se despencaram aí há poucas semanas atrás. O que nós, apaixonados, né? Lógico que não gosta, né? A gente é daquela época que gosta do barulho, gosta do cheiro... Enfim, então a gente ainda luta contra essa eletrificação. Então, para mim, eu acho que os anos 90, os anos 2000 ali, para mim, são auges. Eu acho que, inclusive, indo além, não falando só de Ferrari, eu acho que tudo é legal. Acho que BMW é legal, Porsche é legal, Mercedes é legal. Então, acho que foi uma golden era aí muito... que ainda vai perdurar por bastante tempo. Acho que a gente vai ter saudade cada vez mais dessa época. Onde acho que... chegou o nível assim entre tecnologia e tocada e no nível assim ideal, que não é uma tecnologia que deixa o carro artificial, ela tá para ajudar e você tem um motor, você tem motor aspirado, você tem motor grande, tem motor menor, sobrealimentado, acho que foi... Tomara que um dia volte. A gente vê algumas marcas ainda com um ou outro modelo fazendo isso, Porsche com GT3, BMW talvez com M2, talvez ainda tem muito ainda, mas você vê que ainda algumas marcas ficam, a Ferrari com uma 12 cilindros ainda, apesar de... Motor aspirado, tem um modelo ou outro, mas acho que por causa das leis não pode ser todos, nem a grande maioria, né? Infelizmente. Infelizmente vai muito além da nossa paixão, né? Existe uma série seja emissões, seja... que a gente fica refém e fica tentando relutar. E a marca também, eu acho que fica tentando buscar formas de manter isso vivo, né? O que é muito legal. Então... Com certeza. Até porque também se não manter, quebra, né? Que a gente já viu que não é que o carro elétrico é ruim, o carro elétrico é muito bom, mas tem seu uso.
acho que ninguém sai, a maioria das pessoas pelo menos, não saem de casa falando, puta, meu sonho é ter uma Ferrari elétrica. Porque o elétrico vai diferenciar o quê? A bateria de uma Ferrari para um, sei lá, pega um Tesla Play de 1.000 e poucos cavalos, o que diferencia um do outro? Exatamente. É o emblema e o design, mas é a bateria. A proposta é a mesma. O né? motor Acaba é uma sendo a mesma. bateria, então não tem. Acho que perde um pouco do eu vou pagar mais por uma engenharia de motor, de barulho e o câmbio do carro é mais legal. Então eu acho que por isso que a Ferrari não acho que o carro elétrico vai ser esse modelo e olhe lá. Não vai É, torcer, né? a gente torce para isso. Eu acho que ela tem como DNA, como a alma, né, da marca. Eu acho que o ronco sempre foi uma coisa, além da beleza, né, os desenhos, desde Pininfarina e tudo mais. Eu acho que foi um DNA da marca, né, o ronco. O que você seja está achando dos desenhos novos da Ferrari? O Edu, um carro que me agradou esteticamente foi a 296. Eu acho um carro pequeno, eu acho um carro bem resolvido, um carro rápido. Não tenho, nunca tive, mas já tive a oportunidade de andar, gostei. Eu acho um carro que me impressionou no desempenho. Mas acho que também não sei se eu teria, pelo menos nesse momento. É um carro que, Você preferiria pegar uma F12 Berlinetta do que uma 296? sem dúvida nenhuma, Tipo, falando de Ferrari mais moderna, assim, para não voltar muito para trás, e falar, puta, é o mesmo preço, então deixa eu ir na. F12 sem dúvida nenhuma. Primeiro que eu acho ela maravilhosa, o desenho. Né? Para mim, as V12 dianteiros, para mim, como desenho, são imbatíveis. Pegando desde TDF, enfim. Aí a F12 não é diferente, né? Então, numa proporção de valor, certamente eu iria, nessa comparação, eu iria de F12. Eu tava em Goodwood no Members Meeting e tinha um cara com uma 250 GTO lá. Inclusive, ele ralou o carro esse dia. E tava de boa, sentado numa cadeirinha de praia. Daí eu tava lá olhando o carro, a gente conversou alguma conversa fora. E vê se você concorda com essa frase dele que ele falou. Ele falou, se você tiver condições financeiras, você tem que ter uma Ferrari Hypercar, independente do ano, a sua Ferrari predileta, pode ser nova, pode ser antiga, e uma Ferrari V12 dianteiro. Concordo. Ele falou, a sua predileta é inquestionável que é a sua predileta, não é seu gosto. Se puder ter um Hypercar, mas tem que ter um V12 dianteiro. Concordo. Eu concordo porque é uma experiência muito diferente. Os V8 centrais eu acho que é um baita projeto, entrega muita coisa. A gente pega a 458, por exemplo, que eu acho que um belo custo-benefício. O carro se mostrou nisso ao longo do tempo, principalmente no mercado, né? Mas eu acho que todo ferrarista, gostando menos ou mais da marca, deveria um dia ter uma F2, um V12 dianteiro, para assim entender qual é essa proposta, o barulho, a forma de guiar. Então eu concordo sim com a forma dele pensar. Eu também achei, foi interessante. Foi interessante. Cara. Aí ele falou na época que ele falou que a 250 GTO não contava, mas que ele tinha uma F40, a predileta dele era uma 355 e ele tinha uma 599 GTB, que era o carro que ele usava para trabalhar, a 599. Então, a gente tem uma 599 e eu acho a dinâmica do carro ótima. Adoro o carro como esteticamente, para dirigir eu acho um carro muito bacana. E é bonita, hein? Linda. E é bonita, é um carro lindo, proporcionalmente, enfim. Também acho. Você acha que tem alguns carros que já saem de fábrica, já fala, esse carro vai valorizar? Tem alguns que você consegue já de cara falar, isso aqui vai valorizar? Edu, eu acho que sim. E não diria só de Ferrari. Eu acredito que as marcas, né, como em geral, assim, elas sempre têm umas cartas na manga ali. Com certeza, isso um plano de estudo bem feito. E nós, como apaixonado, por exemplo, um carro relativamente simples, de um valor não tão muito alto, a própria M2 CS. Eu acho que é um carro que, com toda característica de ser um carro um dia super bacana. Da nova, você disse, lançou agora ou a F87 manual? A F87 manual, que o câmbio para mim é uma coisa que me atrai muito. Quando fala de câmbio manual, é uma coisa que já me tem o coração, eu acho que é um carinho especial da marca com os apaixonados. Eu acho que, consequentemente, olhando para esse público, a marca já está visando isso, né? Um futuro neste sentido, né? Esses carros estando na garagem de pessoas que de fato entendem, que dá o seu devido valor e tudo mais. Então acredito que sim. Não sei se você ficou sabendo, saiu uma notícia que a Ferrari vai voltar a fazer carro manual. Eu li algumas matérias falando sobre o assunto. Torcer para não ser aqueles carros 10 no mundo, com um nome estranho, que vai pro 7 para Sheik Árabe e 3 a gente não sabe onde está. Pois é, que a gente tem acesso a isso, que né? seja, sei lá, uma
sucessora de uma 296, pequenininha, manual. Sim, sim. Eu acho que isso vai resgatar muito purista. Seria um belo brinquedo, hein? Uma 296 com câmbio manual, um pouquinho a mais de combustão. É verdade. Certamente seria uma bela receita. Fica a dica. Então. O que incentivou vocês a abrir o Instagram, criar uma marca tão forte como é hoje? O que motivou vocês a falar, cara, vamos criar um Instagram, vamos começar a movimentar isso aqui? Porque tudo bem que na época que a coleção estava bem grande, cheia, rede social era meio tipo, puto, até era um ponto de que não era uma realidade de muita gente e poderia se tornar uma ostentação. Hoje já não, hoje já rede social virou uma coisa normal de sabendo postar, óbvio, tem coisa que é ostentação, mas o que incentivou vocês? Edu, a gente sabe que o Instagram hoje ele é um veículo muito, talvez, o mais visto, né? Você sabe melhor do que eu esses números. Então, eu acho que isso nos incentivou, né, a movimentá-lo. E também, eu acho que principalmente, a gente tem muita história, né, no acervo. Então, a gente tem tentado fazer algumas formas de matérias que leve um pouco para o público, um pouco mais de conhecimento, que entenda um pouquinho mais do nosso mundo, dos clássicos. Então, no nosso caso, né, que a gente tem uma linha do tempo de algumas marcas, então é isso que a gente está tentando levar no Instagram, né? Mostrar essa linha do tempo, mostrar a história, a evolução daquele determinado projeto. Você comentou, nós comentamos de restauração, então mostrar um pouquinho desse mundo. Então a gente está pegando um pouquinho de tudo isso e ainda formatando. Eu acho que o Instagram a gente estamos ainda formatando um modelo bacana, mas a ideia principal é essa, levar um pouquinho mais de conhecimento, de história, para quem nos acompanha e gosta desse mundo, né? Sim, é legal que é incentivador, né? Porque quando você pega vocês abrindo o Instagram, mostrando o dia a dia, talvez incentive pessoas que quer ter um carro, que não basta ter o dinheiro, você tem que ter coragem. O Brasil tem muita coisa que dificulta isso. Encoraja as pessoas de falar, puta, cara, eu acho que eu vou ter. Você acha que é mais inspirador hoje do que ostentação? Bom, eu penso assim, e o conteúdo que a gente quer levar é esse, é mostrar que... Não fala de dinheiro, fala de valor. Exatamente, de valor, de mundo, de história. É isso aí. Então, o que a gente quer mostrar para o nosso público, né, para o apaixonado, é justamente esse. O porquê da história, o porquê da marca, o porquê da evolução, da década de 60 para 70, da 70 para 80 e assim por diante. Então, é esse conteúdo que a gente busca colocar e estamos buscando ainda mais colocar na nossa rede social. Show. A gente vê no Brasil um crescimento disso, de mostrar que carro não é só um negócio, um meio de transporte, ou não é só um negócio que você investe e vai perder dinheiro. Existem produtos que você consegue ganhar dinheiro ou consegue manter, ou enfim. Isso no Brasil de um tempo para cá, principalmente pós-pandemia. No mundo já tem faz tempo isso? Edu, no mundo já tem isso. Eu acho que tá um movimento cada vez maior, né? Eu acho que... Quadro na parede é muito chato, né? Quadro na parede é muito chato, exatamente. Antes era só quadro na parede, agora é muito chato quadro na parede. Exatamente. Então eu acho que o carro, o movimento, o barulho, o cheiro, então acho que tudo isso faz parte desse nosso mundo, né? Então por isso que ter um carro na garagem é muito legal. Acho que quem não tem um dia, se tiver acesso e gostar, eu acho que vale a pena buscar um exemplar que faça sentido. Então acho que não só lá fora, como aqui também, né? Eu acho que está caminhando para isso. E quando a gente fala de investimento, de ganhar dinheiro, eu acho que isso é um movimento natural. Acho que uma compra bem feita, ele se torna um movimento, um investimento, ele tem o seu retorno. Às vezes não tem aquele retorno tão rápido quanto nós gostaríamos. Eu costumo dizer que é de médio a longo prazo. Então eu acho que, primeiro, a gente tem que comprar para curtir. E segundo, comprar também, obviamente, pensando num futuro, numa hora de vender. Então, acho que quando a gente consegue unir esses dois pontos, se torna o cenário ideal, né? Com certeza. O que você acha da mudança do mercado aí pós-pandemia? Como é que você vê o mercado? Edu, eu acho que a pandemia foi um movimento muito diferente. Eu acho que crises financeiras, outras pandemias tiveram, né? Mas foi um movimento muito atípico. Eu acho que a gente teve uma escassez de produto muito grande.
um mercado muito comprador, né? Naquele período ali, as pessoas querendo buscar isso por algum motivo, seja, eu vou morrer, eu quero ter, é o meu último momento, possibilidade e tudo mais. Então, ele transformou muito o que ainda deixa, na minha visão, uma herança. Eu acho que a gente tem uma herança muito grande disso. Muita herança boa, assim como muita herança ruim. Eu acho que nessa fase, muitas pessoas compraram, ganharam dinheiro com isso, compraram pensando nisso, ok, aproveitaram um momento, eu acho que faz parte do mundo dos negócios. Só que hoje, às vezes, a pessoa também quer olhar só para isso, só como um investimento. Só que não, eu acho que precisa de um entendimento maior. Então, eu acho que é legal comprar, ganhar um dinheiro no futuro, perfeito, mas eu acho que talvez com um pouco menos de velocidade, com um pouco mais, eu acho que as coisas precisam amadurecer, maturarem, para depois vir de fato um resultado. Você falou uma coisa que é real, eu senti em traços na pele agora com o GT3, porque eu acho legal, vai entrar bastante GT3 esse 992.2 do Brasil. Quanto mais, melhor. Porque acho que se fosse entrar só 5, eu não ia ter o carro. Com certeza eu não ia ter, então que bom que tá vindo um monte. Mas muita gente ligava, vai ganhar dinheiro? Você acha que vai perder? Eu falei, acho que vai. Porque você acha que vai entrar um monte? Vai. E olha que legal, as pessoas que estão comprando são quem querem usar e já tem 5, 6 meses que estão entregando o carro, você não vê um anunciado. Então as pessoas estão usando mesmo. Então, se fosse, será que dá para ganhar? Já tinha anunciado, já tinha uns 3, 4 anunciados para ganhar. Eu acho que essa é a herança que nós temos ainda da pandemia. Algumas pessoas com cabeça, eu só compro se ainda der um ágio, se der para ganhar um dinheiro. Outros não, eu vou comprar porque eu estou a fim de curtir, seja em pista, seja para dar uma volta. É um carro, né, falando do GT3, é um carro que te oferece essas possibilidades e vai ficar com o carro, perdendo dinheiro, vendendo daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas é o sonho dele, quer comprar por algum motivo e bacana que, concordo com você, que bom que tem acesso, que tem mais carros no mercado, eu acho que Também isso... acho. Eu acho isso bacana. E uma herança da pandemia também que eu acho que de mercado é que antigamente você falava, puta, eu ganhei dinheiro com o carro. Ou o cara duvidava ou era uma coisa de outro mundo. Hoje, você fala, puta, cara, eu comprei essa 599, ganhei 400 mil no carro. Já é uma coisa já que não é normal. O cara que está comprando não sente um idiota de estar pagando 30% a mais que você pagou 1 ano atrás. O cara fala, cara, acontece, é um carro que da subida e descida de curva ele se manteve ou subiu. Edu, eu acho que, por vias de regras, eu acho que é natural um carro perder valor no começo. Exato, é o gráfico de começo. É o gráfico. Você tem que comprar na queda maior. Exatamente, e a gente tenta identificar justamente, pensando como investimento, a gente tenta identificar esse momento, né, de queda lá embaixo. Então eu acho que, falando na 599, que é o exemplo que você deu, já é um carro maduro para isso. Então é um carro que já passou por algumas mãos, por alguns momentos, teve sucessoras e tudo mais. Então é natural que ele caia, depois ele estagna, depois ele começa a subir. Em algum momento tinha por 800 mil. Não faz sentido, e né? Não é que tinha por 800 mil e tá bom, vendeu. Era anúncio de 1 milhão e os caras ligando, 800 vende, hein? O dono do carro ligando direto, tá por trás da loja, 800 eu... Exato. Hoje não tinha proposta. Hoje é um carro de mais de 2 milhões. Ainda falavam que era um mico. Ninguém quer essa Ferrari. Caralho. Pois é, e não é, né? Acho que descobriram isso e o mercado entendeu. Tanto é que não tem... Se for procurar uma 599 hoje para comprar, acho que dificilmente deve ter uma ou outra no mercado. Normalmente, por natureza, as 12 cilindros elas já são de produções menores, né? Então, não são carros que tem muito no mercado, principalmente no Brasil. Mas, de fato, eu acho que é assim que funciona, né? Acho que ele começa a subir depois de um momento que ele cai. Isso é verdade. E cita alguns carros aí que você acha que carros modernos ou um carro que nem é tão moderno mais, você fala, cara, esse carro eu acho que vai pegar preço. Edu, quando a gente fala de moderno, você classifica qual idade? Puta, cara, moderno eu digo 599 para frente, para mim é moderno. 599. Tá, então estamos falando a Modena já não é, 430 tá começando a... A gente brinca, a transição do velho pro clássico. Ela tá naquele... Então, por exemplo, a 430 é um carro que eu lembro de ter algumas anunciadas há não muito tempo atrás, pré-pandemia, vamos chamar assim.
entre 600 e 700 mil reais e sempre achava, pelo carro que é, pelo que ele representa, pelo que ele entrega, eu sempre defendi que era um carro que tinha um baita preço, super acessível. Então hoje é um carro que custa mais que o dobro e praticamente não se acha bons carros, né? Obviamente que tem no mercado, mas é difícil achar um carro com boa procedência, com bom passado, com boa história, seja de manutenção, seja tudo mais. Então eu acho que isso mostra um pouco do que nós estávamos falando, de queda, 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 e depois começar a subir. Então eu acho que é isso. O carro se mostra, ele se amadurece e se mostra que ele tem o seu potencial de valorização, de uso e de valorização. Então a 430, por exemplo, é um carro que eu acho que ainda pode segurar de valor. Acho que seria um bom investimento também. Não é um carro que tem uma manutenção tão cara, desde que seja um carro bom, com bom histórico, que você não precisa fazer muitas coisas, que seriam as manutenções básicas. Então, acredito ser um bom investimento. Cara, um carro que eu acho que depende muito de como a marca vai ser daqui para frente, porque eu não vejo com uma... Apesar de eu gostar muito, eu não vejo com uma força como a Ferrari tem, mas é um carro que, se fosse da Ferrari, teria muito valor. Vamos imaginar que é da Ferrari esse carro. Huracan STO. É ao contrário de tudo que a Lamborghini faz, não é tração nas quatro, é traseira, é italiano, semipista, aspirado. Se fosse da Ferrari, já tava, o valor não tinha por menos de 5. 5, 6 milhões. É verdade. Então, são receitas, eu acho que... É um risco, você não sabe como é que a Lamborghini vai se portar aqui para frente. Sim. Pode ser um carro que valorize, como pode ser um carro que fala, putz, não. Edu, eu acho que tudo é um risco, né? Eu acho que quando a gente compra com um investimento, assim como qualquer aplicação, você vai no banco fazer um investimento, você acha que lá vai valorizar mais ou menos. Eu acho que nós apaixonados, às vezes, tem algumas receitas que talvez sejam mais fácil de você identificar que aquilo pode envelhecer muito bem. Então a STO é uma delas. Eu acho que a proposta do carro, como um semipista e tração traseira e tudo mais, eu acho que é uma bela receita. Sim. Então, acredito que... Olha, pensando, se apareceu alguma aí na repasse, troquinha, bem conservada, deixa aí. Por que não, né? Por que não? Já, ó. Uma coisa eu acho que ajudou muito no mercado, falando de Ferrari 430, Modena, 458, é que o pessoal via esses carros como um bicho de 7 cabeças como manutenção. Puta, mexer num carro desse daqui 15 anos, imagina como é que vai ser, como é que não sei o quê. Com a chegada dos híbridos, fala, cara, isso aqui é mamão com açúcar, mexer. Ah, mas tem um módulo, tem 200 pessoas que arrumam módulo, que faz módulo. Então, eu acho que isso ajudou muito esse carro de falar, cara, esse carro não é difícil, não. Difícil são as novas. Você acha que tem isso também? Edu, acredito que sim. Eu acho que nós falamos do Instagram, né, das publicações e tudo mais. Eu acho que isso também tem um mérito das próprias oficinas, né, mostrando um pouco disso no dia a dia. Um caminho da solução, os acessos, seja a peça, seja um bom profissional. Eu acho que nós temos bons profissionais aqui que prestam bons serviços, né? Acho que a gente poderia enumerar aqui algumas oficinas que resolvem esse tipo de problema. Então, acho que tudo isso ajuda. É uma comunidade, né? Eu acho que quando a gente pensa em comprar um carro, eu acho que é uma comunidade. Desde do ambiente que você vai frequentar, tendo aquele carro aonde você consegue ter acesso, as pessoas que você vai encontrar naquele determinado lugar, as pessoas que vão te atender no momento que você precisar, seja de uma manutenção, seja ele numa coisa um pouco mais profunda, numa restauração. Então, acho que isso, de fato, os acessos melhoraram, fornecimento de peças, eu acho que pelo mundo ajudaram muito. Upgrades, de descobrir qual é a falha. Por exemplo, a gente vive um momento muito bacana, na minha maneira de enxergar, são as conversões de câmbio, né? Então, a gente eu vou converter a minha. Então, a gente tem... A 355 sua seria um cenário um pouco mais fácil, porque existe 355 de fábrica. Não, e a 355, a F1 é uma adaptação. Exatamente. Você olha lá, eu falei com o Anderson Dick, que transformou dele, ele falou, cara, na verdade eu só tirei as gambiarras da Ferrari. Exato. O carro, se olhar lá o pedal, tá certinho o pedal, botar o trambulador, tirar o atuador eletrônico e já era, e pronto. Pronto, pedal e falou, marcha. já era. A adaptação tá na F1, não tá nesse daí. Exatamente. Então, assim, eu acho que a 355, nós estamos exemplificando ela, que eu acho que é uma situação relativamente fácil. A gente pega a 430, que não nasceu assim. E a gente, né, tem bons kits aí, pessoas fazendo processos super tranquilos, sem grandes interferências, com bons resultados. Então, acho que tudo isso fomenta a cadeia, né? Então, acho que isso é bacana.
A venda de um carro clássico se assemelha a um carro raro e é totalmente diferente de um carro de série? Por exemplo, você vendeu uma 365 Daytona, se assemelha a uma venda de um carro de um 992 ST e é totalmente diferente de um 992 Turbo S? Edu, eu acho que é totalmente diferente. Primeiro, começando pelo público comprador, eu acho que o comprador de uma 365 GTB4 Daytona é um cara que sabe o que ele está comprando, é um cara que entende muito do assunto, não é um cara que só tem dinheiro e acha bonito, até por conta dos profissionais envolvidos, né, numa possível manutenção. É, eu vou tocar nos pontos dos modelos que você exemplificou, Sim. tá? Então, o 992 ST, eu acho um belo produto, eu acho que o carro é bonito, nasceu bom, e eu acho que assim ele se mostra no mercado. É, e o Turbo S, que daí sim eu acho que é um carro de maior produção, é um carro de volume e tudo mais. Então, assim, eu acho que são públicos diferentes, são acessos diferentes. Então, por exemplo, uma 365 GTB4 Daytona no Brasil são 5 carros, 5, 6 carros. Então, não é que você tem o dinheiro, quer comprar, vou ligar para um, dois, vou comprar. Isso, com certeza, é um trabalho para ser feito, para achar o carro, a pessoa que quer vender, que quer se desfazer. Então, eu acho que você não vende só o carro, você vende uma história, um legado, é um mercado muito diferente. É uma venda Sim. numa outra velocidade, seja na velocidade do comprador ou do vendedor, mas é um mercado são mercados muito diferentes. Eu vendo também de forma leiga, pessoal que anuncia, vou dar um exemplo de 355, que é onde eu vejo mais. Cara, parece que é mais fácil você vender uma 355 quando você não anuncia do que anunciada. Tem carros que você não pode oferecer. O carro pode estar à venda, mas o cara não fala que está à venda. Deixa lá. Tem isso de falar, pô, se botar à venda já tem preço, tem valor, já é atingível. Tem que ser uma coisa não atingível, é isso? É chamado off-market, né? Sim. O Edu, é assim, e eu acho que são estratégias de mercado. Então, eu acho que quando tem um carro que você já conhece a história, porque o nosso trabalho, eu quero aproveitar para fazer um merchan aqui. Lógico. O trabalho da FBF é fazer um pouco disso, né? É fazer essa curadoria. Então, um cliente nos procura querendo um determinado modelo. Então, é a gente procurar um determinado carro que a gente entende que tem a qualidade suficiente para atender aquele determinado cliente. Então, esse off-market funciona muito bem. Então, e o contrário também funciona. Às vezes um cara quer vender um carro e a gente, sabendo de um possível comprador, porque normalmente os colecionadores, a gente sabe o que eles têm na garagem e a gente, quando chega um carro para a gente que falta para determinada pessoa, a gente oferece às vezes para uma, duas pessoas e a gente acaba vendendo o carro muito rapidamente, muito nessa visão de entender. Então, eu acho que é mais ou menos isso que você quis fazer, quis colocar. Às vezes o off-market, ele cria uma sensação de velocidade, de necessidade, às vezes de fechar. De tipo, o carro não está anunciado, se anunciar eu vou perder. Exatamente. Então, isso acontece, às vezes, de você oferecer o carro para aquele cliente que você acha que é a pessoa ideal para comprar. Às vezes o cara demora 1, 2 dias e o carro, de fato, vai para o mercado, é vendido e o cara fala, poxa, por que eu não comprei? Que é muito difícil o cara falar só com o Léo. Ele vai falar com o Léo, vai falar com o Tanuri, vai falar com o André, e 3 pessoas, uma em cada região, porque ele vai falar, cara, eu tô querendo vender, e tem cara que é ansioso e quer vender logo. Então, putz, se o cara demorar muito no pensar, já o carro foi para outro estado. Exatamente. Hoje, a gente sabe que carros bons, de procedência, de qualidade, os carros não ficam no mercado, eles são vendidos rapidamente e obviamente no preço correto, né? Eu acho que existe às vezes um preço de especulação, mas existe obviamente uma faixa ali que pode variar de cada carro, principalmente os carros mais antigos, pela qualidade, pela história, pelos processos de restauração que houve ali durante o tempo, mas existe ali um preço base. Então, e é uma comunidade muito pequena, então, e hoje se espalhou.
Antigamente, a gente tinha um mercado muito reunido em São Paulo e hoje não. Hoje você pega o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, com grandes compradores, com grandes colecionadores. Então essa dinâmica de mercado acaba sendo Sim. muito rápida por conta disso. Às vezes é gente aonde a gente acha que não está e querendo comprar aquele carro que você coloca à venda e vai embora. Sim. E os colecionadores se conversam? Do tipo, tem um cara querendo comprar uma escuderia. Aí tem poucas. Aí tem o grupinho do WhatsApp das escuderias. Ô, vim procurar aqui alguém, você quer vender? Não quer? Eles se conversam, o valor, tal. Existe isso de... Ô, Edu, bom, no caso, existe os grupos, né, de determinados modelos de carro que naturalmente são grupos pequenos por terem poucos carros. E que isso fica mais fácil, às vezes, de você centralizar. Mas os colecionadores ou comprador e vendedor, normalmente eles não gostam de se conversar, seja por algum motivo. E normalmente esse público, ele gosta de uma certa restrição, não gosta de se expor. Seja o vendedor, na maneira, às vezes o motivo da venda que ele está querendo vender, e seja o comprador, que naquele momento ele não quer aparecer. Então isso também é um pouco do nosso trabalho, né? Às vezes fazer essa ponte, essa intermediação, indo mais além e a gente tentando avaliar o carro dele, né? Entender a qualidade, a procedência, se precisa de alguma coisa, justamente para que seja feito um negócio saudável para ambas as partes. Para que não tenha surpresas Pra depois. um não chegar falando, eu tenho 10 milhões na escuderia. Fala, você tá louco, 10 milhões na escuderia? Você quer comprar quantas? E nem chegar o cara da escuderia, o cara com proposta de 5 e falar, eu quero 10. Não, então nem vou trazer o cara porque eu não vale isso. Exatamente. Então vocês estão nesse... Já para não ter o estresse do... Exatamente. Eu acho que existe o valor ali de mercado, podendo variar a cada carro. No caso da escuderia, eu acho que existe... Às vezes alguma cor é muito específica, talvez tenha um upgrade, uma coisa a mais por isso, mas existe também um valor ali de mercado, seja pela última que vendeu, seja um valor internacional que está sendo vendido lá fora, e assim por diante. Eu acho que isso não existe uma regra, eu acho que cada modelo existe uma forma de pensar, precificar, de tentar entender o número e, obviamente, liquidez também, né? Porque às vezes a pessoa quer vender um bem, seja ele determinado modelo, que não tem comprador, seja ele por 1, por 2, por 3, por 5 ou por 10. Então. Que já é o carro que você tem que oferecer no mercado, não o carro que fica no off-market. Fala, cara, vamos oferecer porque não tem comprador. Vai que a gente acha alguém. Então, acontece. Dentro dessa linha de buscar o que é legal, o que vai valorizar, acontece de você comprar alguma coisa que ali na frente talvez não tenha a mesma liquidez. Qual foi o carro mais difícil de vocês precificarem? Edu, eu acho que talvez a Mercedes 300 SL. Pode ser. Eu acho que é um carro emblemático, eu acho que é um carro que dá a importância dela desde, né, da final de 50, começo de 60, que ela se mostrou ali o potencial que ela teria. E é um carro que, impressionantemente, ele vem ganhando valor a cada ano. Então, às vezes, a gente acha que é um valor final e, na verdade, daí 2 anos... num leilão, ela aumenta. E é natural, às vezes, os carros acontecerem isso. Então, eu acho que um carro famoso, um carro que tem as suas características de compradores pelo mundo, eu acho que, naturalmente, existem os valores, as escadinhas que vai escalando, né? Sim. Qual carro que, se você pudesse escolher, ou vocês escolheriam para FBF? Fala, puta, esse aqui falta na acervo. 2, que às vezes você pode querer um, o André outro, então 2, vai. Eu sei que você sabe do gosto dele. Então... Tá. Então, bom, eu, como um amante das V12, a gente teve por um momento na pandemia, né? A gente comentou de pandemia, no momento da pandemia a gente bateu na trave numa TDF e... inclusive com o nosso amigo Paito, né, que naquele momento a gente estava fazendo uma ginástica para que desse certo, mas foi no momento, a gente teve os altos e baixos da pandemia, né, mas foi num momento muito ruim que a coisa não aconteceu, a gente não estava motivado a fazer aquele investimento naquele momento e passou. Então a TDF é um carro que me deixa essa vontade de ainda em algum momento ter, né, de ter batido na trave. E o André, qual André? Qual carro que você acha que ainda...
Não precisa ser Ferrari, pode ser Pode ser qualquer um. GTO. Você vê, né? Ah, SWB. É. Legal, hein? 250 SWB, legal. E outra carro legal. E outra, e a 250 SWB, que eu acho que é um ícone, né? Acho que tem a sua imensa importância aí na marca, que daí já são valores um pouco difíceis de serem atingíveis, mas sonhar não custa nada. Sim. Você acha que a gente estava falando de ver valor de carro, não ver, etc, tal, que às vezes a gente vende um carro, vi na pandemia, na época, o pessoal que mexe com relógio, de falar, cara, eu parei de ver, teve semana que eu não queria vender relógio. Eu falei, como, você não vive disso? Ele falou, porque eu vendi um Daytona por um preço, na semana seguinte era 25% mais. Eu estava perdendo dinheiro de não segurar uma semana, não existe investimento que dá isso. E você falou que em leilões, às vezes a 300SL vale tanto, dá 2 anos nitidamente em pior estado, vende por mais. No Brasil, a gente está vendo movimentos de leilões. O Classic Car Celebration do grande Gustavo, que faz um trabalho sensacional. A gente vai ter agora um leilão com o Museu Cardé, né? Sim. Também. Você acha que o Brasil tem espaço ainda para mais leilões e é uma mina que está sendo explorada que fala, cara, isso daqui vai ser essencial para o mercado de clássico e moderno também, que às vezes a gente fala de um ST. Para mim é um carro de leilão. Minha opinião, um ST, não precisa ser só carro clássico. Sim. O que você acha da importância desse movimento de leilões de carro no Brasil? Edu, eu acho que é um movimento super positivo. Eu acho que a gente ainda engatinha, né, com esse assunto. Lá fora, a turma vê isso como uma coisa muito profissional, né? Se movimenta muito dinheiro em cima disso. E eu acho que a gente tem público comprador suficiente para que isso aconteça de uma forma positiva. A gente pode escalonar, né? Eu acho que determinado tipos de leilões e tickets médios de valores. Então, pensando, né, talvez, neste nosso mundo de colecionadores, que daí a gente fala não só de valores, a gente fala de carros também importantes, carros com histórias. Então, eu vejo isso como muito positivo. O próprio Cardé, né, que fez há pouco tempo atrás com um acervo do próprio museu, agora fazendo num modelo um pouco diferente, né, de um colecionador, inclusive amigo nosso, que está fazendo essa movimentação de vender o acervo da família. Então, eu acho isso muito positivo, né? Então, eu torço para que isso esteja cada vez mais forte. Acredito e quero poder ajudar, quero poder também... A gente pensa em fazer, inclusive, algo neste sentido, né? A gente fizemos lá o CCC, esse ano, devemos pensar num próximo aí, então isso faz parte do nosso evento também, então possivelmente a gente quer também ter acesso e ajudar nesse movimento. Pô, que legal. A gente, como amante de carro, acho que é importante sempre engajar e incentivar. O leilão tem uma atmosfera diferente, tem um negócio legal. Acho que talvez o cara não sairia no sábado de casa para comprar um carro, mas ele tá lá sentado conversando com um amigo, do nada passa um carro que ele fala, caramba, esse carro. Puta, esse carro. Um Jaguar E-Type que ele fala, puta merda, eu preciso desse carro. E de repente ele vê num leilão. E de repente ele tá lá. Então acho que é legal isso, é uma coisa que é bacana. O Edu, eu acho que é bacana para quem faz o leilão e do outro lado também para quem compra, porque eu acho que é uma forma dele ter acesso, dele enxergar o mercado de uma forma maior, o que tem no mercado, seja nesses leilões, seja naquela loja, e a dinâmica do leilão, né? Porque muitas das vezes eu acho que isso também é uma cultura que a gente precisa entender, porque se a gente olhar o mercado lá fora, você tem poucos segundos para decidir se você quer ou não, e às vezes fica 2, 3 ali lutando. E torcer para não ter um chinês e um árabe. A plaquinha levantou o chinês, levantou o árabe e falou, tá. E não inflacionar. Então, assim, essa dinâmica é muito bacana, né, de um leilão, porque daí às vezes você estipula um valor que você quer chegar por aquilo e, naturalmente, na dinâmica, aquilo lá passa e você tem que estar pronto para encarar aquilo e falar, não, vou comprar, tudo bem, e faz parte
dessa dinâmica de venda. Então, Sim. eu acho que isso que o brasileiro ainda está assimilando e está entendendo cada vez mais. Com certeza. Teve algum carro do acervo que você e o André discordaram já um do outro? Falaram, esse carro é legal. Não é. Edu, as compras são sempre consensuais. Eu acho que naturalmente existe, acho que até pela idade, porque a minha referência é um pouco mais nova que a dele, eu acho que naturalmente, às vezes ele gosta mais de um carro do que eu. Pô, você falou TDF, ele é 250, tá vendo? Já Então, veio são carros com propostas parecidas de épocas diferentes. Então, acho que naturalmente é isso. Eu acho que a gente tem uma linha muito parecida, né? Então, sempre buscando. Sendo na parte da curva aqui, que tá subindo, tá tudo certo, Tá né? tudo certo. Não sendo aqui... E vai agregar. E vai compor bem o acervo, né? Acho que é bacana entrar aquele carro, né? Para conter ali a linha do tempo e tudo mais. Então, acho que é sempre bem-vindo. Se alguém falar assim, pô, Léo, eu tô vendo para importar uma F40, tô vendo o valor aqui e tal, mas puta, lá tudo é pagamento à vista, não tem troca, que eu teria que exportar e tal. Vende o carro. Vocês falarem, tá bom, senta e conversa e fala, cara, Edu, a gente teve algumas abordagens desta forma, assim, né? De pessoas, até amigos, foram abordagens tranquilas. eu vi um não ali, não sei se foi do André já. Foi do Gustavo. Então, a gente já teve algumas abordagens, né, nesse sentido, de pessoas querendo comprar. E eu acho que ainda não está no momento. A gente entende que o carro ainda faz sentido ter na FBF, não só como tê-lo no acervo mesmo, seja para olhar ou seja para andar, que daí é o ápice, né, de ter um carro desse na garagem, e também como investimento. A gente enxerga que é um carro que ainda pode valorizar. Então eu acho que por esses motivos a gente entende que não é o momento de vender. Eu acho que isso vai acontecer, natural. Eu acho que isso... Não estou falando só de F40, eu acho que para quem tem um acervo grande como nós temos, eu acho que é bacana você exercer o exercício de vender, de desapegar, de não ter mais. Mas com o sentido de por que vender, porque eu preciso daquilo e não dá para ter os dois. Para comprar outra coisa, para investir em outra situação, seja um imóvel, seja alguma coisa que você entende que é importante naquele momento. Mas eu acho que vender, seja o carro que for, eu acho que é importante, eu acho que isso faz bem. Tá vendo? Tá aprendendo bem. Para você que tem coleção de carro aí, ó. Não prende carro não, tem que fazer o mercado girar. Legal. Teve algum carro que entrou no acervo por pura paixão e não por lógica? Eu acho que alguns, né? Alguns. Eu acho Ele que existe por paixão na FBF, não por lógica. Como eu falei, Edu, eu acho que o investimento, ele também existe, mas eu acho que nós, colecionadores, eu acho que às vezes a compra emocional, muitas das vezes, é maior que a racional. Então, tem que ser, senão o mercado para. Então eu acho só que... Só todo mundo andando de Corolla. Exatamente. Então eu acho que... Natural, eu acho que aconteceu conosco, com a FBF, e tenho certeza que com todos os colecionadores, com toda a comunidade. Eu acho que por algum motivo... o irmão teve, eu quero porque o meu pai teve, o meu vizinho tinha do lado da minha casa, então eu sempre vi, quero ter. Então, acho que essas compras são naturais. E fala para mim, se alguém aqui que está assistindo a gente quiser conhecer o acervo da FBF, é possível? Uma pessoa, tipo, eu sigo a FBF no Instagram, eu queria conhecer, é possível ou não? Edu, é possível. Nós formatamos agora uma vez por semana, acontece às sextas-feiras, às 4h30 da tarde. Normalmente são um grupo de 10 pessoas. A gente tem uma pessoa responsável por isso, então a pessoa entra em contato, manda lá, faz um cadastro. Então é feito esses grupos e naquela data agendada a gente vai receber lá por 1h30 aproximadamente. Que legal. Contando um pouco da história, né? A gente recebe essas pessoas, isso de uns 2 meses para cá que vem acontecendo. Então a gente formatou essa visita. Vamos falar de mercado nacional. Como é que você vê essa mudança aí? Foi que o Tanuri falou aqui, deu o mercado nacional Gol GTI, a galera tá dando uma... Edu, eu acho, primeiro, eu acho que não só de mercado, eu acho que são carros muito interessantes, né? Eu acho que fez parte aí da nossa geração, a gente, né, seja Gol, seja Saveiro, seja Cadete, o Escort que nós estávamos falando. Então eu acho que isso dá um ar dessa história toda, né? Então
eu acho como carro legal, importante para o cenário dos carros como um todo. E falando de mercado, eu acho que se provou o quanto eles são bacanas e têm o seu espaço, né? Com certeza. O seu público, né? Então acho que isso está cada vez maior. Eu particularmente adoro, não tenho hoje, mas já tive a oportunidade de ter. Então eu acho muito, muito divertido e acho bacana esse mundo dos Qual nacionais. que você mais gosta, Tanuri? Nacional? GTI. E você, André? Fiat. Aí, e você, Léo? Cara, eu gosto do Cadete GSI porque eu tive um e tem uma história bacana. Pô, que legal. Você vê, né? E é tempos que não voltam, porque hoje a gente não vê carro nacional que você fala, puta, esse aqui, não sei o quê, não tem mais. E era outra época, não tinha carro importado, então você tinha que ter o nacional com uma gotinha a mais. É verdade, é uma coisa que... a gente tem o Golf GTI hoje em dia, né? Mas eu acho que não traz aquele mesmo ar, né? Que a gente teve dos quadrados e tudo mais. Eu acho que isso marcou um tempo, né? E você pega não só os carros, as preparações que ali existiam, né? Onde começou aí é um outro mundo que não é o nosso, mas né? Tudo contempla aí esse movimento dos nacionais. Chamar o Merchan? Bora. Croma e Reels. Também agradecer a Gran Brasil, parceiraço nosso aí. BMW, Land Rover, Toyota, Hyundai, Mini, é marca pra caramba. E um recadinho do Gustavo para vocês aí da Croma Blindagem, nosso parceiraço de blindagens. Bora acompanhar. Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar de blindagem inteligente? Inteligência no sistema de montagem de um blindado? Vamos lá. Todos os carros, além de estáticos do começo ao fim da blindagem, é importante que a energia e o ar comprimido cheguem em cada vaga bem próximo ao carro. Isso evita aquele monte de mangueiras e fios e tal na linha de montagem. Se vocês olharem, a linha sempre tem que permanecer limpa, sem nada obstruindo a passagem dos funcionários. Até porque aqui os funcionários e as equipes vão até o carro, e não ao contrário, o carro nunca vai até a equipe. Carro estático é uma blindagem inteligente. Croma é isso, muito mais que uma blindadora. E agora, Croma Blindagem, você que acompanhou o Gustavo aí, blindadora que tem aí as blindagens mais leves do mercado, blindagem que pouquíssima manutenção, para não falar que não dá manutenção, hoje em dia os produtos que a Croma usa não tem parafuso, então se você apertar um pouco mais, apertar um pouco menos, não tem isso. São blindagens 100% coladas, 2 Ferrari 296 blindado pela Croma. Muito bacana. O teste de peso da blindagem é 74 quilos. Uma blindagem leve pra caramba. Né? Tecnologia muito boa. Então, você aí que está pensando em blindar seu carro, site cromablindagens.com.br, rede social @cromablindagensoficial, QR Code na tela e o WhatsApp 921817439. E como de costume, já vamos emendar o próximo merchan. E você aí que nem eu, gosta de entretenimento online, mas é maior de idade e o assunto é sério. Apesar de eu me divertir, eu falo sempre que minhas dívidas que são... Eu até perdi o papel, achei. Minhas dívidas que são muitas e o pouco que eu tenho não veio através de jogos e bet. Eu gosto de jogar, eu gosto de me divertir, só me ferro. Tudo que eu ponho lá acaba indo embora, então tem que levar como divertimento mesmo. Não é renda extra, você não vai ficar mais rico com isso ou ganhar dinheiro com isso. É muito difícil a gente progredir no país que a gente está. É um país com uma série de dificuldades, então não coloque em risco o seu patrimônio, patrimônio de sua família. Isso tem que ser diversão. Então é para você que joga que eu estou falando. Vá numa plataforma segura, regulamentada, com o seu dinheiro seguro. A gente vê bastante caso aí de plataformas que estão retendo o dinheiro da galera, enfim. Então você que é maior de idade, QR Code na tela, Reels, parceiraço nosso aí no Motorgrid, no podcast. Aqui o seu dinheiro está numa empresa regulamentada aí pelo governo. Você sabe que a gente tem uns joguinhos, né? Eu nunca mexi, mas eu sei tem uma plaquinha ali, ó. Tá. Achei que você estava falando de outra coisa. Pensei que ele estava falando de jogo já. Você vê. Eu acho que ele joga, viu? Que eu tô falando de outro assunto. Não, eu já mexi, já não sei o quê. Ganhou?
Não. Normal. Não. Mas assim, cara, eu me diverti com micharia e poucas vezes. Então, o ideal é isso. Se pro cara micharia R$1.000, a micharia joga lá. A partir do momento que falar, puta, perdi, sentiu, já tá errado. Tá errado. Isso é pra qualquer coisa, não só aposta. Acho que velocidade tem que ter responsabilidade e prudência. Você não pode sair na rua andando que nem louco. Nós temos o joguinho Blinda ou Responde. Temos 5 perguntas e você pode blindar 2. A equipe pegou um pouco pesado. E não esqueça que são 5 perguntas. Não sai blindando, que senão depois, ó. Como é que é blindar? Você faz a pergunta, não quer responder, faz. Isso, você tem só 2 blindagens. Croma. Isso, você tem só 2 blindagens. Tá. Então vamos lá. Ó, é bem, hein? Isso aí. Blinda ou Responde com o Léo da FBF. Primeira pergunta. Qual loja de supercarro aberta em funcionamento tem o pior atendimento no Brasil? Na sua opinião, óbvio. Blindo. Mas já? Já. Na primeira? Pô, e essa tá fácil? Pô, essa tá mais fácil, não, é essa? Eu não posso falar. Pô, eu acho a Via Itália. Eu não posso falar o que você quer ouvir. A loja de supercarros tem o pior atendimento, na opinião do Léo, hoje no Brasil. Eu posso falar pela minha experiência. Talvez o Léo e todos atenderam bem, né? Também, FBF, né? Quem vai atender mal? Pô. Exatamente, eu não tive um atendimento, uma experiência. Você teve, é natural, né? Às vezes com determinadas pessoas é diferente. Nossa, aqui também o cara falou, vai que enche o meu saco. Segunda pergunta. Qual oficina aberta em funcionamento você não levaria um carro seu para fazer manutenção? Acho que eu vou blindar também. Terceira pergunta, agora não tem mais blindagem. Tá, vamos lá. Se não existisse FBF e você fosse vender um carro seu, qual lugar você não deixaria? Ou com qual pessoa? Cara, eu não deixaria com um lugar que eu não tenho... Não, mas tem que ter nome, não é? Falar aleatório. É lógico. Tá. Puta merda. É. A primeira tava fácil, eu te falei que tava fácil a primeira. Eu não posso. Caceta, velho. Ó, tá olhando pros dois pra ver se alguém assumir a culpa com ele. Você quer acabar com o negócio dele? Não dá pra comprar mais blindar pra... Puta, mas... Já falou, agora não tem mais. Quarta pergunta. Pô, aí feio. Qual carro, na sua opinião, é o mais superestimado entre os colecionadores? Que vale muito e fala, putz, esse carro não vale tudo isso. Ai, tem alguns, hein? Valer um monte não vale, só que custa, né? 355 não vale o preço, mas custa. Puta. SLS? Pode ser. Última pergunta. Fudeu. Qual foi o carro mais desafiador que entrou na oficina da FBF? Pronto, ó, tá vendo? Nossa, ele viu. Pronto. Mas desafiador como... O que é desafiador pra você? E só pra te falar que as primeiras 3 perguntas foi o Tanuri que fez. Mandou aqui no WhatsApp. Bom, o carro mais desafiador foi uma BMW 501, né? Que a gente começou o processo de restauração agora. Vamos ver quando termina. Tá sendo. Bom, saiu bem. Né? Tava tranquilo até agora. Essa aí eu vou te falar. A gente tem que fazer no final, porque tem cara que já se abala no começo do programa, já... Tá. Garagem dos sonhos. A gente vai te falar um valor de um carro, você escolhe um carro até esse valor. Tô ligado. 0 ou usado. Essa aí é mais tranquila, né? Mais tranquilo. Garagem... de 0 a 100? Isso. Tá. Garagem dos sonhos com Léo da FBF. Um carro popular. Carro popular. Não sabe nem o que é popular, ó. O Fastback, como é que chama o Fastback? Abarth Fastback. Abarth Fastback. Todas as unanimidade esse carro, hein? Um carro até R$800 mil. Pode ser usado qualquer ano. M2 F87. CS. CS. Vale isso? Vale, né? Quer dizer, passa disso? Não. Muito próximo disso. Talvez um pouco no Cacau, no Pix, avisa. Chegando no PVA agora. Até 1,5 milhão. Tem 1,5 milhão. F430.
Até 2,5. GT3. GT3 ou GT3 RS 991? 992 não tem por 5,5, 2,5. 991 tem de RS e tem 992.2 GT3. GT2 997. Achei que fosse mais caro. É um pouquinho mais, mas É, faz de conta. tira a comissão do Léo, tá tudo certo, né? Dá isso. 3,5. Não, vamos pôr o 3,5 no GT2 997. Ah lá, tá vendo? ó? O cara que comprou vai falar, pô, mas e aí? 2,5? Pagou? É para vender para mim de volta. Então, Dá para inverter? 2,5 qual, então? 2,5, 599 GTB. E 3,5 GT2. GT2 997. 8 milhões. É puro sangue. Um carro clássico. F40. E infinito. 250 GTO. A garagem tá boa, tá? Eu ia falar que não tem carro pra levar mala, mas tem puro sangue. Abarth, M2 CS, F87, Ferrari 430, Ferrari 599, 997 GT2, puro sangue, F40 e 250. E o último jogo é o ping-pong. Vou fazer uma pergunta e você responde com a primeira coisa que vem na cabeça. Tá bom. E não tem blindagem. Tá bom. Qual foi seu primeiro carro? Saveiro Bolinha. Qual sua marca de carro preferida? Ferrari. Qual o seu modelo de carro preferido? Esportivo. Não, o F40, Enzo. Tá. F40. Qual o seu carro atual? M3 F80. Qual o carro mais legal que você já dirigiu? F40. Qual o carro que você sonha em dirigir? 250 GTO. Qual carro você já teve e teria de novo? Eu acho que o GT2 997. Qual carro você já teve e não teria de novo? Nunca teve Peugeot. Não, nunca tive Peugeot. Eu falaria já. Ai. Discovery. Boa. Bom, acho que Discovery de maneira geral, né? Discovery. Você que manda. New Discovery. Isso. É isso aí. Léo, eu queria primeiro, antes de mais nada, parabenizar pelo trabalho de vocês da FBF. É muito importante. Foi o que eu falei, o trabalho não vem agora de rede social, Instagram, da marca aí tá super conhecida. Vem de lá atrás de ter carros que no Brasil era muito difícil ter simultâneo numa coleção. Isso com certeza incentiva as pessoas a ter o que tem hoje, de puta, não é o único, não é o primeiro. É muito bacana. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem no mercado automotivo também, de uma maneira geral, como consultoria de vendas, como manutenção, até transporte, vocês transportam carro, bastante gente aí. Sim. Incentivam grandes eventos de carro, como o Classic Car, agora não sei se estão como incentivadores também no leilão do Cardê, mas bacana, e a gente que gosta de carro tem que, antes de mais nada, agradecer por todo esse trabalho de vocês. Valeu, Edu. Obrigado a você pela oportunidade de falar um pouquinho da FBF, né? Um pouquinho do nosso mundo, o que a gente adora, o que a gente acredita. Agradecer a todos aí os parceiros, os amigos, os clientes, e vamos juntos sempre. Obrigado. O Instagram da FBF? fbf.collezione. Aí, ó, já está na tela aí para vocês. E estamos em todas as plataformas de áudio e vídeo, YouTube, Instagram, TikTok, tudo que você imaginar, todas as terças e quintas às 19 horas. Esperamos vocês. Obrigado pela audiência. Compartilhe esse link com os amigos, a história é muito legal. E a gente se vê no próximo programa. Valeu!